O lixo da família do Conde. Capítulo 22. Retribuindo o favor, parte 2. Autor, Yu Riei Wan. Depois de passar facilmente pelo portão de Puzzle City, a carruagem Golden Turtle da família Nituse seguiu a liderança do vice-mordomo Hans até a pousada. É menor do que Western City. Direito. Pequeno. Kali assentiu com as palavras de On e Hong e olhou para fora da carruagem. Isso não vai me seguir até a cidade, certo? De acordo com Shoyan, o dragão negro seguiria de uma longa distância, antes de chegar de manhã cedo para deixar a comida e depois fugir. Não é fofo? O dragão parece uma criança que não perdeu sua inocência, mesmo depois de viver uma vida tão terrível. Na verdade, não. Era isso que Kali estava pensando enquanto Shoyan falava com ele divertido. Se Shoyan tivesse visto o dragão explodir uma montanha, ele não estaria dizendo coisas como bonitinho para descrevê-lo. Kali não sabia por que o dragão estava fazendo isso, embora dissesse que odiava humanos. Foi realmente impressionante para Kali. Não era assim que ele esperava que as coisas fossem. Como ainda era jovem, Kali pensou que o dragão ficaria longe do território do Marquês e criaria seu próprio covil para desenvolver sua força. Kali esperava que, depois de ficar mais forte, o dragão destruísse a propriedade do Marquês antes que a guerra estourasse no continente. Isso seria útil para manter o território Nituse em paz por um longo período de tempo. TSK. Kali estalou a língua e os gatinhos, que olhavam animadamente pela janela, estremeceram antes de se aproximarem dele. Parecia que eles tinham visto algo estranho lá fora e tinham vindo perguntar. Cada casa tem uma torre de pedra na frente dela. Muito estranho. Kali apenas respondeu casualmente. Esta é a cidade das Torres de Pedra. Puzzle City era famosa pelas ruínas antigas com muitas torres de pedra, mas também era famosa pelo fato de que cada casa tinha pequenas torres de pedra na frente delas. As pessoas desta cidade fizeram uma pequena ranhura fora de suas janelas para colocar uma pequena torre de pedra em cima dela. Realmente não deveria ser chamada de Torre de Pedra, porque foi feita com menos de 10 pedras, mas as torres de pedra foram formadas em formatos diferentes de acordo com a personalidade dos proprietários da casa. Era por isso que era natural que a luxuosa pousada que Kali chegou também tivesse uma torre de pedra na frente dela. Vamos ficar aqui. Hans respondeu rapidamente à pergunta de Kali, enquanto seguiam atrás do dono da pousada. Hans parecia muito animado, pois caminhava com os irmãos gatinhos nos braços. Sim, senhor. Reservamos 2 dias para Shoyanin e concordamos em pagar o resto do grupo, dependendo de quanto tempo ficaremos aqui. Ron se encolheu por um momento com as palavras de Hans antes de seguir rapidamente atrás com a caixa mágica na mão. Hans continuou a falar. Chegamos um pouco antes da temporada do Rock Tower Festival, então o quarto não era tão caro. O Festival Rock Tower. Puzzle City estava ocupada se preparando para o Rock Tower Festival da próxima semana. Kali apenas deixou escapar o que estava pensando, sem se preocupar. Não é como se houvesse muitas pedras aqui, mas as torres de pedra são bastante interessantes. Muito estranho. Eu sei o motivo disso. Kali espiou na direção de Hans, que havia respondido a seus resmungos. Há uma história triste, mas instigante, que foi transmitida através dos tempos. Pare agora se for demorar. Kali realmente não se importava com isso. No entanto, Hans continuou a falar, pois provavelmente havia concluído que a história não era muito longa. O grupo que havia entrado na sala de Kali observou o atendente sair da sala e teve que ouvir a história de Hans. Essa história, esta lenda, é sobre algo que aconteceu nos tempos antigos. Tempos antigos? Clique. A atendente fechou a porta atrás dela e apenas o grupo de Kali ficou em seu quarto. Kali respondeu às palavras, tempos antigos. Sim. Tempos antigos. Continue. Os irmãos gatinhos nos braços de Hans abanavam o rabo, como se estivessem interessados na história, e ergueram os olhos para ele. Ron apenas silenciosamente despejou um copo de limonada da garrafa que carregava com a caixa mágica e entregou a Kali. Kali segurou a xícara de limonada nas mãos e sentou-se no sofá com as pernas cruzadas e acenou para Hans com o queixo.
Ele estava dizendo a Hans para se apressar e falar. Aham. Esta cidade supostamente caiu fora da graça de um deus no passado. Caindo em desgraça? Kali não sabia nada sobre essa história. É a primeira vez que ouço falar disso. Isso porque o jovem mestre não estudou história. Você parece gostar de falar comigo hoje em dia. Você vai continuar falando assim? Hans rapidamente desviou o olhar de Kali. É natural para um grande mordomo informar seu mestre sobre coisas que o mestre não sabe. Hans começou a falar sobre os tempos antigos. Eu não sei por que esta cidade caiu fora da graça de um deus. No entanto, foi aparentemente quando algumas das pessoas nesta cidade começaram a se reunir para construir torres de pedra. Parecia ter sido um ato de adoração estender a mão ao deus que os havia abandonado. Funcionou. Hans respondeu severamente à pergunta de Kali. O deus não os ouviu. Aparentemente, nenhuma das orações foi cumprida. É por isso que a atual Puzzle City não tem um único templo. Não há razão para eu adorar um deus que me abandonou. É isso. Din. Nosso jovem mestre é realmente inteligente e não precisa estudar nada. Você quer levar um soco? Hans se afastou de Kali para olhar para uma montanha distante e continuou a falar. Aham. De qualquer forma, eles têm torres de pedra em vez de templos. As torres de pedra representam uma promessa que o povo fez depois de tudo isso. Foi uma promessa entre as pessoas, assim como uma promessa com eles mesmos. Que tipo de promessa? Hans começou a explicar uma regra estranha que foi seguida em Puzzle City. Um humano que teve seu desejo realizado destruirá sua torre de pedra. Kali começou a sorrir. Que cidade interessante. Não é? Já que foram abandonados por seu Deus, eles precisavam conseguir tudo com suas próprias forças. O ato de destruir sua torre de pedra representa superar as adversidades. Kali gostou muito do ato de destruir a torre de pedra. Ele então se lembrou das inúmeras torres de pedra em frente às casas. As torres de pedra não foram criadas para buscar a ajuda de um deus. Direito. É mais uma representação de sua própria determinação. Esse tipo de torre de pedra tinha muita importância, mesmo que você nunca tenha conseguido destruí-la. Acho que não foi o Deus que concedeu o desejo deles no final. Sim. Você está certo. Embora seja triste que tenham sido abandonados, essa história também dá muita esperança às pessoas. Kali casualmente deu uma ordem a Hans, que estava respondendo a ele. Olhar para baixo. Com licença. Vendo Hans parecendo confuso, Kali apontou para o peito de Hans com o dedo. Parece que os gatinhos estão com raiva. O que? Suspiro. Hans olhou para baixo e engasgou quando seus olhos se abriram amplamente. Os gatinhos estavam mostrando os dentes de raiva. As pupilas douradas olhando para Hans eram cruéis. Aigou. Por que nossos gatinhos estão tão zangados? Devo ir trazer mais carne seca para você? Hans começou a sorrir enquanto tirava os gatinhos do peito. Já que ele ainda não tinha ideia de que eles eram pessoas bestas, ele simplesmente presumiu que eles estavam com raiva porque estavam com fome. No entanto, os gatinhos não ficaram com raiva por causa disso. Kali se lembrou das coisas que os irmãos lhe disseram antes. Tive notícias de Hans antes. Hans disse: se você fizer um desejo em uma torre de pedra, ele se tornará realidade. Ele disse que as torres de pedra eram bonitas. Toque. Toque. Parecia estar com raiva, pois ela estava batendo no chão com a pata, enquanto Honda estava batendo no chão com a cauda. Eles estavam com raiva porque Hans havia mentido para eles sobre a torre de pedra, mas Hans parecia ter entendido a mensagem errada. Aigou, nossos preciosos gatinhos. Eu irei buscar alguns lanches deliciosos para você. Jovem mestre, posso ir buscar algo para eles? Você pode ficar de fora também. Voltarei muito rapidamente. Hans disse que voltaria com pressa, mas ainda assim se certificou de que as coisas que trouxera para cá estivessem bem organizadas, antes de partir como o vento assim que terminasse. Ron, você pode ir descansar também. Ron ainda estava na sala.
Ron se virou para Callie e começou a sorrir. Eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Callie realmente odiava o sorriso daquele velho. Seu sorriso deixou Callie ainda mais desconfortável do que o normal. Ron se aproximou do sofá em que Callie estava, antes de começar a falar. Shoyanin partirá em 2 dias? Sim. Callie de repente teve um pensamento e começou a sorrir ao perguntar. Por quê? Você não quer mandá-lo embora? Você quer ir com ele? O sorriso benigno de Ron ficou ainda maior. Por que eu o deixaria para trás e iria para outro lugar, jovem mestre? Eu gosto de estar perto de você. Isso deu calafrios em Callie. É que é decepcionante que Shoyanin não vá conosco até a capital. Precisarei falar com ele o máximo possível antes de ele partir. Beacrox provavelmente ficará triste ao vê-lo partir. A expressão de Callie ficou um pouco melhor depois de ouvir o resto das palavras de Ron. Ele realmente não prestou atenção nisso porque era irritante, mas parece que um nível de amizade se desenvolveu entre Ron, Shoyan e Beacrox. Shoyan era difícil de ler, mas se ele realmente odiasse alguém, ele nem mesmo falaria com ele. Callie pensou em seu plano e começou a sorrir maliciosamente ao responder. Bem, vocês podem se ver novamente na capital, já que irão morar juntos. Vocês 3 podem deixar este reino e ir para o reino de Rosalyn. O que você acha? Maravilhoso, certo? Callie não disse essa parte em voz alta. Ele começou a sorrir maliciosamente enquanto Ron começou a sorrir ainda mais brilhante. Estou ansioso para quando estaremos todos juntos com Shoyanin na capital. O desejo desse velho é que todos cheguem lá em segurança. Callie não acreditou em nada do que Ron estava dizendo. Estou ansioso por isso ou desejando que todos cheguem lá em segurança. Esse tipo de emoção não iria acompanhar este velho. Os gatinhos também bufaram ao olhar para Ron. On e Hong acharam irritante que Ron continuasse tentando lhes ensinar habilidades de assassinato que eles já conheciam pelas costas de Callie. Você pode sair agora. Callie livrou-se facilmente de Ron da sala. Hans é um mentiroso. Eu confiei naquele mordomo. Os irmãos gatinhos finalmente deixaram escapar sua raiva enquanto Callie os ignorava olhando pela janela. Callie estava olhando na direção de uma caverna no canto de Puzzle City. Esta caverna era a localização da torre de rocha incompleta e da vitalidade do coração. Deve haver uma pequena casa naquela caverna. Não dizia que a pessoa viveu até os 150 anos? Este foi um poder que um antigo ser deixou depois de morrer naturalmente de velhice. A pessoa falecida pensou que seu poder fosse uma maldição. Callie se levantou da cadeira, arrumou um pouco as roupas e abriu a porta. I go! Hans estava bem do lado de fora da porta. Ao ver o vice-mordomo, que voltará correndo com os braços cheios de charque, Callie começou a falar. Vamos ver a Torre de Pedra. As orelhas dos gatinhos começaram a se mexer. Callie sorriu internamente para os gatinhos, que correram em sua direção como se nunca estivessem com raiva no começo, e escolheu as pessoas que iriam com ele. Seremos apenas nós e Shoyan. Oh, traga e Ron com você também. O humano que morreu aos 150 anos queria terminar uma torre de rocha nesta caverna de coleta do vento. Era madeira da última vez, agora é vento. O centro da caverna tem um furacão que parecia ter surgido do nada. O velho havia passado mais de 100 anos tentando construir uma torre de pedra no centro daquele furacão. No entanto, ele falhou. Bem, o velho sempre destruía sua torre de pedra sempre que parecia que ele ia terminar. Ele repetiu isso várias vezes até morrer um dia depois de empilhá-lo de volta na metade do caminho. Que desejo aquele velho tinha? Callie realmente não se importou. Ele apenas planejou olhar cuidadosamente para uma coisa enquanto eles estavam olhando para as torres de pedra hoje. Pode muito bem fazer com que pareça bom se eu for construí-lo de qualquer maneira. Já que ele tinha que fazer isso de qualquer maneira, ele faria com que parecesse bem. Ele também teve que prestar atenção em algumas pessoas, por via das dúvidas, nas ruínas da Torre de Pedra. Um pouco depois, Callie, os 2 gatinhos, Shoyan e Hans chegaram à entrada das ruínas da Torre da Rocha. Não trouxeram a carruagem que exibia o símbolo da família Nituze, e Callie também estava de chapéu, alegando que não gostava da luz do sol.
Eles realmente ainda estão aqui. Ele foi capaz de localizar as pessoas que procurava assim que elas entraram nas ruínas. Kali furtivamente se escondeu atrás de Shoya e Hans. A um pouco de distância estavam um homem e uma mulher vestidos casualmente. O homem estava em uma cadeira de rodas, com a mulher empurrando a cadeira de rodas e saindo pela entrada das ruínas, que também era a saída. Eles não perceberam o olhar furtivo de Kali e casualmente deixaram as ruínas. O homem virou ligeiramente a cabeça na direção da mulher e perguntou: "Por que você quis vir aqui hoje?" "Não sei se é uma mensagem do senhor ou apenas uma besteira completa, mas eu tive o mesmo sonho por alguns dias que eu precisava vir aqui. Meu sonho dizia que nosso futuro benfeitor aparecerá se chegarmos às ruínas. Algo sobre como até mesmo o senhor não sabia como aquele benfeitor agirá, além do fato de que eles estarão vindo para as ruínas hoje. Existe até uma pessoa que o senhor não pode prever. Quem sabe? Metade das coisas que o senhor diz é besteira. Besteira completa." A mulher de cabelo castanho curto desabafou com irritação. "Besteira? É a palavra do senhor. Além disso, não era segredo que você pode ouvir mensagens do senhor?" O homem que respondeu era o filho mais velho da família do Marquês Stan, Taylor Stan. Não é como se houvesse sacerdotes em Puzzle City. E quem se importa com a palavra do senhor? O senhor nos alimenta? Como pode haver um benfeitor para pessoas como nós? Absolutamente falso. Eu estou com fome. Vamos comer. A mulher que parecia irritada era amiga íntima de Taylor, Cage, a mulher que mais tarde seria chamada de sacerdotisa louca. Taylor respondeu de volta a Cage com uma expressão séria. "Cage, de repente estou com vontade de beber cerveja." "Mesmo?" "Estou com desejo de carne de porco defumada." Eles se entreolharam com expressões sérias. Taylor apontou para a frente com o dedo e respondeu seriamente a Cage: "Que combinação maravilhosa! Vamos lá. Empurrar. Será um prazer para mim." "I go, seu deleite. Esta sacerdotisa fará o possível para escoltá-la até lá." Os dois começaram a rir quando começaram a se mover. Kali não conseguia ouvir a conversa porque estava longe, mas fazia o possível para lembrar os rostos desses dois indivíduos, que ainda conseguiam rir em meio a algumas situações terríveis. Agora que confirmei sua aparência, só preciso ter certeza de evitá-los. Como eles não sabiam quem ele era, Kali só precisava ter certeza de que os evitaria no futuro. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.